Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de DG e hoje continuaremos falando sobre planificação. Na aula passada, nós falamos sobre a planificação do cubo e eu falei um pouquinho para vocês, em forma geral, que a planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as faces desse sólido em forma plana, em duas dimensões. Então, o sólido, nós temos o formato de três dimensões, nós vamos desenhar ele, vamos assim dizer, aberto. Então, aqui nós temos alguns exemplos de planificações. Então, aqui nós temos o cilindro, a planificação dele, uma pirâmide, um prisma, um cone. E como a gente faz para obter uma planificação? Então, inicialmente, para a gente ter uma planificação legal, a gente tem que observar o número de faces que tem, no caso, um poliedro. Então, se eu estou falando de uma pirâmide, eu vou contar quantas faces eu tenho nesse caso, nessa pirâmide quadrangular. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco faces. Então, nós vamos ter cinco formas geométricas. E aí, depois que a gente observou quantas faces, a gente vai observar quais são essas formas geométricas. Então, nesse caso aqui, nós temos um quadrado e quatro triângulos. Então, na minha planificação, eu tenho que ter a representação de um quadrado e quatro triângulos. E a disposição dessas faces. Então, eu sei que eu tenho que ter quatro triângulos e um quadrado, mas eu preciso me atentar aonde que eu vou colocar essas figuras. Então, a mesma coisa aqui, ó, nesse prisma. Esse prisma tem uma base hexagonal de 6 lados. Então, ele tem duas faces com um hexágono, né? Então, duas bases, um hexágono, e eu tenho as faces laterais deles formadas por retângulos. Então, eu tenho dois hexágonos e seis retângulos, o total aqui de 8 faces e 8 formas geométricas. Para exemplificar melhor, eu trouxe aqui para vocês um prisma de base triangular. Então, ó, por que é um prisma? Porque eu tenho duas bases triangulares, por isso prisma triangular, e as laterais, as suas faces laterais, são formadas por retângulos. Então, vamos observar o seguinte: na hora que eu for planificar esse prisma, eu tenho que ter dois triângulos e três retângulos. Então, se a gente fosse colocar a planificação, ó, eu tenho aqui a formação. Deixa eu pôr assim que dá para vocês verem melhor. Ó, um, dois, três retângulos e dois triângulos, certo? Eu trouxe aqui também, pessoal, um cilindro. O cilindro nós temos, ele está meio desmontado porque nós vamos abrir ele. Eu tenho a base circular, as duas bases circulares, então eu tenho que ter a presença de dois círculos e um retângulo em volta do cilindro. Então, ó, dois círculos e um retângulo. As medidas desse cilindro nós vamos aprender mais para frente sobre o comprimento da circunferência, mas a medida desse lado desse retângulo tem que ter o comprimento dessa circunferência, que é o contorno, para a gente fechar o cilindro, certo? Então, se atente a isso quando for fazer uma planificação. Quantas faces o poliedro apresenta, quais são as figuras geométricas formadas e a disposição que a gente vai desenhar essas faces. Como curiosidade, pessoal, eu trouxe para vocês os sólidos de Platão. O que são sólidos de Platão? São poliedros convexos e têm algumas características. No caso, nós temos que todas as faces são formadas por polígonos regulares e congruentes. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem o tetraedro. O tetraedro ele é formado por triângulos equiláteros, ou seja, todo ele é formado por triângulo tanto na sua base quanto nas suas faces laterais, e são todos triângulos iguais. Esse aqui, nós temos o cubo. O cubo a gente já viu na aula passada, formado por quadrados, todos eles iguais em todas as faces. Outra coisa também específica dos sólidos de Platão. O mesmo número de arestas encontra-se em todos os vértices. Então, se eu pegar esse vértice aqui, desse tetraedro, dele sai 3 arestas. Se eu pegar esse vértice aqui, dele vai sair 3 arestas. Então, qualquer vértice que eu pegar, vai sair a mesma quantidade de arestas dele.
Outra coisa também, os ângulos dos poliedros são congruentes, ou seja, são ângulos iguais. Então, eu trouxe aqui para vocês o tetraedro, o cubo, também conhecido como hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Esse daqui nós temos 8 faces, como a gente pode até analisar aqui na planificação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Esse é o dodecaedro com 12 faces e o icosaedro com 20 faces. Ó, são todos triângulos e os triângulos são todos equiláteros, têm a mesma medida. Então é isso, pessoal. Peço que agora vocês façam os exercícios da aula 3 e 4, lá da apostila Aprender Sempre, o volume 1, que está na página 72 e 75. São esses exercícios, ó, página 72, 73, 74 e 75. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima.